Meus queridos, graça e paz, vamos começar aqui mais um podcast. Hoje um pouco diferente, eu quero começar uma série aqui sobre alguns sermões de Spurgeon. Não sei quantos sermões serão gravados, mas hoje eu quero compartilhar com você um sermão que me chocou, né? Me escandalizou de uma forma boa, um escândalo de bênção. É um sermão que eu tenho aqui numa Bíblia de esboços de Spurgeon, está contido nessa Bíblia, e é um sermão que Spurgeon pregou no Palácio de Cristal. Tá? Eu até peguei uma parte aqui da biografia de Spurgeon que o Steve Lawson escreveu, que em 1857 a Inglaterra ela sofreu uma trágica derrota para a Índia, e na Índia, e foi proclamado um dia de humilhação nacional no dia 7 de outubro. E quando tinha 23 anos de idade, Spurgeon pregou no gigantesco Palácio de Cristal. No auditório, meus queridos, para você ter uma ideia quantas pessoas tinham lá no Palácio de Cristal, eram 23.654 pessoas, quase 24 mil pessoas. Foi o maior ajuntamento de pessoas em um recinto fechado naqueles dias. Então, pensa para você o tamanho que estava o lugar, né, quantas pessoas tinham. E Spurgeon, nesse cenário, Inglaterra foi para a Índia, perdeu a batalha, aí fizeram esse ajuntamento lá no Palácio de Cristal, chamaram Spurgeon para pregar, e aí vem o senhorzinho, o moço de 23 anos de idade para pregar. E eu quero ler esse sermão aqui para você ver se parece com as mensagens dos dias de hoje, pregadas em muitos púlpitos e em muitas igrejas. Spurgeon leu em Miqueias, capítulo 6, versículo 9. Ouvi a vara a quem a designou. Eu vou ler o sermão do jeito que Spurgeon pregou naquele dia no Palácio de Cristal. Esse mundo não é o lugar para a punição pelos pecados. Não é o lugar. Algumas vezes pode até ser, mas não normalmente. É muito comum entre as pessoas religiosas falar sobre acidentes que acontecem com homens em pecado como se isso fosse um castigo. A virada de um barco sobre o rio em um domingo é certamente entendido como um julgamento pelo pecado em não obedecer ao sabate. Na queda acidental de uma casa onde as pessoas estavam engajadas em trabalhos ilegais, a conclusão é logo a de que a casa caiu porque era habitada por pecadores. Alguns religiosos devem pensar que impressionam as pessoas com histórias tão infantis quanto estas. Eu, logo de primeira, nego-as todas. Eu acredito que o que meu mestre diz é verdade quando declara, em relação aos homens sobre os quais a torre de Siloé caiu, que eles não eram mais pecadores do que os outros que ainda estavam na face da terra. Eles eram pecadores, não há dúvidas quanto a isso, mas a queda do muro não foi ocasionada pelo seu pecado, nem suas mortes prematuras foram consequências de suas perniciosidades excessivas. Deixe-me, contudo, guardar essa declaração. Por muitos são os que carregam essa doutrina ao extremo. Por Deus não castigar cada ofensa do transgressor nessa vida, muitos homens acabam negando a doutrina do julgamento. Mas aqui eles estão errados. Sinto-me persuadido de que haja certas coisas como julgamentos nacionais e castigos nacionais para pecados nacionais. Grande golpe dado pelo castigo de Deus, os quais um homem sábio é capaz de reconhecer uma punição pelo pecado cometido e uma admoestação para alertar-nos para as consequências do pecado, levando-nos pela graça de Deus a humilhar-nos e arrepender-nos de nossos pecados. Amigos, quão grande é o castigo que caiu sobre nosso país. Minhas palavras estão muito aquém da amedrontadora narrativa de miséria e angústia que lhes será dita antes que vejam quão fortemente Deus nos atingiu e quão severamente nos repreendeu. Aproveitemos hoje para lamentar assuntos revoltosos, pois parte de nossos compatriotas estão de braços abertos contra nosso governo.
Isso por si só já foi um grande golpe. Felizmente, o governo dessa terra é tão constitucional que sabemos muito pouco sobre revoluções, à exceção de seu nome. Mas os horrores da anarquia, os terrores de um governo chacoalhado em suas bases são tão grandes que se eu pregasse sozinho sobre esse assunto, você escutaria o açoite e o alto choro por debaixo do golpe. Mas isso é como deixar a água correr livremente. Uma inundação se sucede. Os homens revoltosos foram nosso assunto e eu desafio o mundo todo a negar o que vou dizer. Eles foram acertadamente nossos súditos. Seja lá o que os habitantes da Índia sejam, e indubitavelmente esse povo tem faltas graves a tratar conosco. Os cipaios, eu vou falar o que é os cipaios, eram soldados indianos que serviam no exército da Companhia Britânica das Índias Orientais sob as ordens dos oficiais britânicos. Os cipaios voluntariamente se entregaram ao nosso domínio. Eles fizeram juras de fidelidade à sua majestade e a seus oficiais. Por isso, eles não têm motivo para murmurarem se agora devem suportar a sentença expressa pelo governo na qual eles eram jurados e auxiliares condescendentes. Eles estavam sempre acariciados e ajoelhados aos pés do favoritismo. Sua revolta não é a revolta de uma nação. Se a Índia tivesse se revoltado, a história poderia talvez nos ensinar que ela tinha patriotas em seu meio, os quais estavam libertando-a de uma nação tirânica. Mas no caso presente, apenas homens impelidos pela luxúria e ambição de um império se levantaram contra nós. Meus amigos, que crimes hediondos eles cometeram. Hoje eu não detalharei seus atos de libertinagem, carnificina e coisas ainda piores que a brutalidade. Essa língua não se aventurará a falar sobre o que eles têm ousado fazer. Se assim eu o fizesse, vocês se levantariam de suas cadeiras e me vaiariam do púlpito sobre o qual estou. Pois eu faria alusão a crimes cometidos por eles, crimes que não ocorreram em segredo, mas nas ruas de suas cidades. E novamente, igualmente doloroso, temos rebeldes a serem executados. Eu olho para a forca como um castigo amedrontador. Vejo cada forca como um terrível provação sobre nessa terra. Acredito que toda vez que o braço do soberano é estendido para a pena de morte, o país como um todo tem que olhar para essa situação como uma séria calamidade. Assim como o pai vê o castigo do filho como algo penoso, assim deve um país pensar quando um governante tem que punir, especialmente com punição de morte. Agora, esses homens devem ser punidos. Ambos, terra e céus, exigirem-no. Não sou soldado, eu não amo a guerra. De forma alguma acredito que isso seja uma guerra, no próprio sentido da palavra. Não lutamos contra inimigos. Nossas tropas estão partindo contra pessoas revoltadas, contra homens que por seus crimes, assassinatos e pecados imensuráveis expuseram-se à pena capital. Como a prisão de um assassino pela autoridade da lei não é guerra, então a prisão dos indianos cipaios e sua completa destruição não é guerra, mas sim o que a terra ordena e o que eu acredito que Deus sanciona. Entretanto, é uma necessidade horrível e algo terrível pensar em tirar a vida desses homens. Devemos olhar para isso como sendo uma desgraça e hoje, dentre as outras maldades que lamentamos, devemos lastimar por isso. Pela espada, tendo que ser tirada do seu revestimento para cortar tais homens em pedaços. O castigo, de fato caiu severamente. Nenhuma língua humana consegue expressar a angústia que isso tem causado. Tampouco podemos sequer imaginar até onde todos esses efeitos doentios chegaram. Lembrem-se, entretanto, das palavras do meu sermão. É uma vara de punição. Mas essa punição já havia sido decretada. Toda ação realizada contra nós já foi prevista por Deus. Deus está ávido para limpar todo o pecado decorrente desses atos, mas indubitavelmente Ele não só o considerou, como também permitiu. O castigo foi ordenado por Deus. Eu o vejo em todos os lugares.
Acredito que o ponto previsto para o ataque pelo rio é tão fixado quanto a posição de um rei e o joio das mãos do joieiro, tão guiados quanto as estrelas em seus cursos. E eu vejo Deus nessa guerra. As rodas da providência podem girar de uma forma misteriosa, mas estou certo de que a sabedoria é o eixo pela qual elas giram, para que, ao menos, seja visto que Deus, que ordenou o castigo, apenas o permitiu para que um bem maior acontecesse e seu nome fosse exaltado na terra. O pecado é a ação do próprio homem, mas a aflição pela qual passamos é ordenada por Deus. Curvemo-nos diante disso. Ouçamos a exortação do texto, ouvi a vara e daquele que a designou. Terei a atenção de vocês para que, tão breve quanto possível, consiga fazer-lhe escutar esse castigo de Deus. Primeiramente, deixe-me observar que teria sido muito melhor se tivéssemos escutado a esse castigo antes que ele caísse sobre nós. O homem sábio deve perceber o castigo de Deus antes que ele o atinja. Aquele que entende o governo moral de Deus sabe que o pecado acarreta uma punição ao coração. Um homem sábio, acreditando no Apocalipse, teria profetizado que Deus nos visitaria. Os pecados do governo da Índia foram escuros e profundos. Aquele que escutou os gritos dos nativos atormentados, que escutou a maldição dos príncipes destronados, talvez tenha profetizado que não tardaria até que Deus desembainhasse a sua espada a fim de vingar os oprimidos. Olhando para a Índia, eu não faço apologia ao nosso domínio sobre ela. Olhando para os cipaios, eles não são nossos vassalos voluntários, eles merecem o mais profundo rigor da lei. Pelos seus próprios juramentos, tornaram-se nossos vassalos. E se eles se revoltaram, deixe que sofram a punição pela traição. Mas se tivesse sido a nação indiana a revoltada, eu teria orado a Deus para que tivesse sido conduzidos para debaixo do governo britânico novamente, pelo bem da civilização. Mas não teria apoiado uma cruzada contra eles, para que, porventura, não nos tornássemos patriotas, entusiasmos, que não lutavam pela liberdade de um país oprimido. Irmãos e irmãs, digo que seria melhor se o castigo tivesse sido ouvido antes de cair sobre o povo. Teria sido melhor para o governo indiano se, no meio do pecado, ele tivesse parado e se esforçado para desfazer o mal causado. Se ao invés de seguir a política do credo, tivesse seguido a política da retidão, tal governo talvez tivesse buscado por apoio divino. Ele nunca teria tolerado a religião dos hindus. Eu mesmo acredito, pois em nada viola a lei do direito, no direito da minha religião. Mas se minha religião consistisse em bestialidades, infanticídios e assassinatos, não teria direito algum a minha religião, a não ser que estivesse preparado para ser enforcado por isso. Agora, a religião hindu nada mais é do que a maior imundícia que a imaginação já pôde conceber. Os deuses que eles adoram não são dignos de respeito. Tivessem eles dado um nome decente aos seus demônios, teríamos tolerado sua idolatria. Mas quando sua adoração exige tudo, o que é mal, não apenas religiosamente, mas moralmente, deve-se extingui-la. Não acredito como que houve nessa terra qualquer tipo de tolerância ao agapemone, um lugar de luxúria e abominação, onde o pecado é cometido antes que o sol de Deus apareça. Qualquer religião que não infrinja a moralidade está sob guarda da legislação. Mas a partir do momento em que professores religiosos ensinam imoralidades e quando a religião compele o homem a pecar, que ela então seja derrubada. Nenhuma tolerância para com ela. É impossível haver qualquer disseminação de maus hábitos adornados com a denominação de religião. Se a religião de um homem consiste em estourar meus miolos, não tolerarei. Se a religião de um homem consiste em tratar-me da forma que os assassinos me tratam, também não tolerarei essa bandidagem. Se a religião de um homem consiste em cometer atos brutais em público, eu, de uma vez, tentaria tocar sua consciência, entretanto, já sabendo que ele não teria nenhuma.
tentaria tocá-lo de alguma outra forma. Uma religião tal qual a hindu. O governo indiano era compelido, como na visão de Deus, a derrubá-la com toda a força de suas mãos. Mas o governo indiano tolerou alguns casos e até ajudou e encorajou seus feitos imundos. E agora Deus os visita. E repito, teria sido melhor se tivesse escutado o castigo antes que caísse sobre eles. Eles teriam evitado talvez toda essa maldade e certamente teriam poupado o remorso que alguns deles sentiram ao ter o pecado recaído sobre eles. Mas houve a queda, o castigo veio, o açoite cavou profundos sulcos nas costas da Índia. E então, escute a vara que caiu. Essa é uma opinião dada pelas autoridades, e quem sou eu para discutir com as grandes autoridades da Inglaterra? Parte da razão para essa terrível visita é o pecado dos ingleses. Somos exortados hoje a humilhar-nos pelos nossos pecados, tomando por certo de que seja verdade. E perceba, não sou eu quem digo isso, mas a proclamação. Quem sou eu para disputar tamanha autoridade quanto essa? A proclamação afirma que foi nosso pecado que trouxe tudo isso sobre nós. É o que ela diz, mas o que então são nossos pecados? Agora serei honesto com vocês, tão honesto quanto posso, e tentarei dizer-lhes quais são os pecados mais claros pelos quais, se é verdade que Deus agora nos está punindo. Quais são os pecados mais plausíveis para essa visita sobre nós? Primeiramente, existem pecados na comunidade que nunca deveriam ser permitidos. Ó Grã-Bretanha, clame pelas ações as quais seus governos não têm a força para parar. Há muito temos permitido transtornos infames na Holywell Street. Graças a Deus tudo acabou, mas agora o que vejo toda noite? Se volto do pregar no campo, na High Market e na Regent Street, o que me encara aos olhos? Se há um crime pelo qual Deus visitará a Inglaterra, é pelo pecado de permitir que a infâmia caminhe diante dos nossos olhos tão descaradamente. Não sei de quem é a culpa. Alguns dizem que é da polícia. Bem, que há a culpa de alguém disso eu tenho certeza. E contra essa pessoa eu protesto agora solenemente. É a coisa mais amedrontadora ver que pessoas honestas e morais não podem andar nas ruas sem serem insultados pelo pecado das vestes da meretriz. Minha voz hoje talvez alcance alguns que têm poder para repetir esse protesto de forma poderosa e satisfatória. Eu vejo perante mim cavalheiros que representam a imprensa. Acredito que eles podem fazer o seu dever nessa seara. E se eles ferroarem, como alguns deles podem ferroar acentuamente, eles talvez possam ser capazes de inocular um pouco de virtude em alguns dos nossos governantes e que será uma coisa boa. Acredito que esta tenha sido uma das causas pelas quais Deus nos visitou. Se verdadeiramente nossos pecados acarretam toda essa maldade sobre nós, como firmemente acredito, olhe você também, homens e irmãos, para alguns de seus deleites, os quais você também tem provavelmente cedido. Deus me impeça de denegrir aqueles cuja forma de diversão é inocente, mas devo afirmar que elas devem ser morais. Quando sabemos que os jovens dessa terra vão ao teatro e assistem a peças que estão longe de serem decentes, é hora de alguma voz se levantar contra eles. Esses são pecados berrantes. Eu não estou agora procurando pelas falhas de cada um. Nós as tivemos diante dos nossos olhos e houve alguns que protestaram contra eles há muito tempo. Afirmo que esses pecados da comunidade, em parte, trouxeram o castigo sobre nós. Mas, amigos, estou inclinado a pensar
que nosso tipo de pecado é o mais repugnante. Observe hoje o pecado dos ricos. Como os pobres são oprimidos. Como os oprimidos são necessitados. Em muitos lugares, o salário médio dos homens está muito aquém do seu valor pago. Nesta época, há muitos homens que olham para os seus companheiros apenas como enfermos trampolins para a riqueza. Ele constrói uma empresa de uma forma como faria um caldeirão. Ele está prestes a desenvolver sua própria riqueza. Explore-o. Ele não passa de um empregado pobre. Ele pode viver com uma ninharia ao ano. Explore-o. Existe um pobre econometrista que tem uma família grande. Não importa. Um homem pode ser obtido por menos. Explorem-no lá dentro. Aqui estão as dezenas, centenas e milhares de pessoas que devem trabalhar. Coloquem-nos para trabalhar. Empilhem a fornalha, fervam o caldeirão, agite-o, não dê atenção a seus gemidos. O choro retido dos trabalhadores emudecidos pode chegar aos céus. Mas isso não importa, porque nosso ouro está salvo. A lei da oferta e da demanda nos apoia. Quem então nos atrapalharia? Quem ousaria cuidar do desgaste dos rostos dos pobres? Senhores de algodão e grandes mestres devem ter o direito de fazer o que quiserem com seu povo, não? Mas vocês, grandes homens da terra, existe um Deus. E esse Deus disse que ele pratica a retidão e julgamento para aqueles que são oprimidos. As costureiras no seu porão, os alfaiates nas suas espeluncas, o artesão na sua fábrica abarrotada, os servos que merecem a vossa riqueza e sofrem com vossa opressão. Esses serão ouvidos por Deus, e ele os visitará. Escuta tu o castigo, é por causa disso que o castigo cairá sobre vós. Observa agora o pecado dos comerciantes. Já houve alguma época em que os comerciantes ingleses tiveram maiores quedas em suas integridade? A maioria deles, acredito, é honesta, até o âmago, mas não sei afirmar quem entre eles o são. Não podemos confiar em ninguém nesses tempos. Você empilha suas companhias e ilude milhares de pessoas. Você agrupa o dinheiro dos tolos. Você o espalha aos ventos e quando o pobre lhe pede ajuda, você o informa que tudo foi embora. Mas para onde? Oh, Inglaterra, já foi outrora verdadeira, correta e honesta. Os homens não poderiam lhe chamar de outra coisa, senão de pérfida Albion. Mas agora, ó Grã-Bretanha, ai de ti, a não ser que se estabeleça, quem poderá confiar em você? Deus visitará essa nação por tal ato, e vocês observarão que essa será uma das coisas que ele lhes fará lembrar quando jogar o castigo contra vocês. Muitos de vocês aqui são pobres. Eu vi vocês sorrindo quando falei dos ricos. Chegarei a vocês também. Se devemos nos humilhar como nação hoje, vocês também têm motivos para se humilharem. Ah, meu Deus! Há uma multidão de homens que espera não muito dos seus empregadores, pois são servidores para agradar aos homens, e não com singeleza de coração para servir ao Senhor. Fossem os homens empregados melhores, seus senhores também o seriam. Muitos de vocês que estão aqui hoje são os melhores do mundo em erguer paredes quando querem manter-se ocupados, mas quando chega o tempo de receber o salário, roubam-no por qualquer outra coisa. E quantos são os que estão nos chamados postos inferiores? Que Deus perdoe o homem que inventou essa palavra, porque nenhum aqui é melhor ou pior perante o juiz da terra. Quantos por aí não sabem o que significa olhar para Deus e dizer: apesar dele ter me feito um servo, cumprirei o meu trabalho e servirei o meu Senhor e o meu Deus com toda a minha força. Muitos são os pecados do pobre. Humilhem-se junto com os ricos. Curvai vossas cabeças.
chorem por vossas iniquidades, pois por essas coisas Deus nos visita, e você ouvirá sua vara de punição. A mim é impossível dirigir-me a todos os pecados da mesquinhez, da falsidade, da intolerância, da lascívia, da carnalidade, do orgulho, da cobiça e da preguiça, os quais infestam a terra. Tentei enumerar os principais e rogo a Deus para que nos livre deles. E agora ouça a vara. Ó Igreja de Deus, o castigo caiu e nós as escutaremos. Temo ao pensar que seja a igreja a maior pecadora. Estou querendo dizer a igreja estabelecida pela lei. Não, refiro-me à igreja de Cristo, como corpo. Nós, acredito, temos negligenciado nossos deveres. Por muitos anos, púlpitos nunca foram condescendentes com homens de baixo nível. Nossos ministros eram ótimos, altivos. Eles entendiam a importância da retórica, eles tinham toda a grandeza da lógica. Para as pessoas, eles foram guias cegos e cães estúpidos, pois as pessoas não entendiam o que eles diziam, nem os respeitavam. As igrejas adormeceram. Eles se cobriam com o manto da ortodoxia e dormiram nela. E enquanto Satã devorava o mundo e tragava suas vítimas, a igreja ficou imóvel e perguntou: quem é o meu próximo? E não se despertou para servir a Deus. Espero já tenhamos visto o início de um avivamento. Nesse último ano, tem-se visto mais pregações do que em qualquer outro, desde os dias apostólicos. Estamos tumultuando escolas irregulares na tentativa de fazer o bem, mas, de uma forma ou de outra, a igreja está acordada apenas pela metade. Temo que ainda durma. Ó Igreja de Deus, acorda, 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 porque o castigo verdadeiramente caiu em sua casa. Ouvi a vara quem a designou. Tivemos muitos castigos, amigos, tivemos muitas grandes aflições e, de fato, a carregamos por certo tempo. Agora, eu termino esse sermão dizendo: deem atenção ao castigo quando mais uma vez ele retornar. Acreditamos que em pouco tempo nossos soldados nos trarão a paz e a vitória com suas espadas triunfantes. Nós confiamos que talvez nesse mesmo dia uma grande luta está sendo travada e uma grande vitória será ganha. Pareço ouvir hoje o grito dos triunfantes guerreiros. Acho que poderemos ouvir a trombeta da vitória até agora. A hora da oração é muitas vezes a hora da libertação. De qualquer modo, acredito que quando essa grande nuvem negra for soprada para longe, temo que vocês esqueçam o sufoco pelo qual passamos. Você orará hoje, mas orará também quando a vitória chegar? Você comprará fogos de artifício para comemorar, não é? É assim. É assim que você agradecerá a Deus? Você teve uma vitória sobre um inimigo poderoso e a paz estabelecida. Suas ofertas em cumprimento de um voto consistiam em foguetes e iluminações, grandes oferendas ao Deus Supremo. Se um pagão estivesse aqui, ele diria: o Deus deles é o Deus da humilhação, não o Deus da vitória. O Deus deles é um Deus dos transtornos, certamente não o Deus das bênçãos, pois eles o esqueceram quando receberam o livramento. Lembro-me bem da última vez que a cólera varreu suas ruas. Vocês correram às igrejas e oraram. O terror estampou-se em seus semblantes. E muitos de vocês clamaram por libertação. E pela misericórdia de Deus ela veio. E o que vocês fizeram? Ai de sua religiosidade, a qual foi embora como a nuvem matinal e o sereno. Assim ocorrerá novamente. Isso não passa de abundância de água. Está perplexo, mas logo se recupera e todas as marcas são apagadas. Assim ocorre nessa terra. Acredito que seja dessa forma com cada um de nós, mesmo que em graus diferentes.
Quão costumeiramente ficamos nós deleitados em nossas camas com cólera febril ou com alguma outra doença que nos ameaçou levar-nos embora? Nós oramos, comunicamos-nos com o ministro, devotamo-nos a Deus, nós juramos que se ele nos curasse, viveríamos melhor. E aqui está você, ouvinte, da forma como estava antes de sua doença. Você esqueceu o seu juramento, mas Deus não esqueceu. Suas resoluções foram preenchidas no céu e no dia do julgamento, Deus as pegará e dirá: eis aqui uma promessa solene quebrada. Aqui está outra jura esquecida. Outra resolução feita na enfermidade quebrada depois da recuperação. Acredito que se nossa humilhação terminar hoje, esse dia seria uma grande piada. Com alguns de vocês, a promessa nem mesmo começará. E, portanto, não terminará. Tendo em vista que nem sequer começou. Mas a massa que vai orar hoje, eles vão orar em uma semana? Não. Eles vão a caminho de empilhar novamente a lenha para o fogo e de seus pecados sobre a pilha de vingança, estar perto e chorar porque o fogo está queimando, o fogo que eles próprios têm acendido. Ó ouvintes, permitam falar-lhes até o âmago de seus corações e que Deus use de minha língua para falar contra suas concupiscências de forma tão pesada quanto os soldados britânicos agem contra os seus inimigos. Quantos de vocês têm sido despertados, convictos do pecado, da justiça e do juízo? Quantas vezes vocês prometem que iriam se arrepender? Quantas vezes você já declarou que ouviu a vara e que você iria se voltar para Deus? E ainda assim você tem sido mentiroso ao Todo-Poderoso. Você tem defraudado o Altíssimo. E quando a dívida não foi paga, ela ainda está desonrada. Tremei. Deus ainda pode ferir você. E se você é um desprezador de Cristo, lembre-se, você não tem nenhuma garantia de que você estará nesse mundo mais uma hora. Podem, antes que o sol se ponha, se postarem diante da corte do seu Criador, e então, padecer pela eternidade não é nada aliviante. Ser lançado nas chamas do inferno é um grave pagamento. Convertei-vos, porque morrerás, ó casa de Israel. Arrependa-se. Para os homens de ignorância humana, Deus fechou os olhos, mas agora ordena que todos os homens se arrependam. E lembrem-se que quando Deus dá arrependimento e fé, Ele ajunta bênçãos para esses. Jesus Cristo, filho de Davi, foi pregado na cruz. Ele morreu para que não morrêssemos, e a fim de que, para todo cristão, as portas do céu estivessem abertas. Para todos os arrependidos, o caminho para o paraíso está livre. Pecador, você acredita? Se sim, Deus apaga o seu pecado. Seja feliz. Alma, você se arrepende? Então será salvo. Deus lhe ajudou a se arrepender e na medida em que Ele ajuda, Ele prova o quanto lhe ama. Se eu conseguir ganhar alguma alma para Cristo hoje, o que darei em gratidão? O que tudo isso significa para mim? É um trabalho extra, nada mais. Para isso eu não trabalho. Deus é minha testemunha. Eu não procuro vocês. Nunca pronunciei uma palavra sequer a fim de ganhar o sorriso de qualquer pessoa. Quando Deus me enviou ao ministério, Ele me ordenou que não temesse homem algum. E ainda não encontrei nenhum homem que tenha me desencorajado a falar o evangelho de Deus. Tampouco eu procurei agradá-lo. Também não procurei reuni-lo aqui. Eu prego o evangelho e que Deus me abençoe com algumas almas como recompensa. E se apenas um pobre pecador olhar para Jesus, batam as asas, anjos. O suficiente foi feito, porque Deus foi honrado. Terminei meu sermão, mas agora eu quero fazer um apelo. Oferte generosamente. Existe alguém que mora na Inglaterra e se recusa a ajudar os compatriotas sofridos? Não.
Não existe tal homem, não tal bretão. Existe algum canalha tão miserável e sem coração que quando Deus lhe tiver dado o suficiente, calará seu coração para compaixão com aqueles cujos filhos e filhas foram assassinados, que eles próprios escaparam por um triz da morte? Não. Não os caluniarei com tal suposição. Não posso acreditar que tem o tamanho monstro aqui. Quando a caixa das ofertas passarem por você, dê o quanto você pode arcar. Se for 1 centavo, que dê. Você que é rico não deve dar centavos, entretanto. Há muito um homem disse, essa é a minha bagatela. Ele valia 100.000 libras, e isso, de forma alguma, era uma bagatela. Se ele tivesse dado 1.000 libras, isso teria sido uma bagatela para ele. Dê o quanto você pode arcar. Que Deus lhe conceda um espírito generoso. Terminado o sermão, todas as 24.000 pessoas, quase 24.000 pessoas, cantaram um coro dizendo: glória, honra, louvor e poder sejam dados ao Cordeiro sempre. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Aleluia e amém. Depois disso, tendo a bênção apostólica sido pronunciada, o serviço terminou. E o montante coletado para o Fundo de Assistência Indiano foi quase 500 libras, com mais 25 libras dados pela senhoria Nightingale. A Companhia do Palácio de Cristal contribuiu com um adicional de 200 libras, resultando num total de quase 725 libras esterlinas. Em valores atuais corrigidos, podemos dizer que o total arrecadado naquela noite foi 21.750 libras. Ore para que o Espírito Santo use esse sermão para trazer muitos ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos.